como o apóstolo do gentio. E o tema da nossa lição, o título da nossa lição, o mundo do apóstolo Paulo. E eu quero dar liberdade aos irmãos para perguntarem, se caso houverem dúvida, porque nós estamos aqui para aprender. Amém? Os irmãos têm liberdade para perguntar e nós estaremos respondendo dentro do possível. Amém? Para entendermos o mundo do apóstolo Paulo, nós temos que voltar alguns anos na Bíblia. Ou seja, vamos voltar algumas centenas de anos. Que a lição passada, os irmãos viram que Israel terminou com Israel sendo levado ao cativeiro. Israel, como foi profetizado por Jeremias, ele iria passar pelo cativeiro de 70 anos. Vamos voltar ao império dos assírios. Os assírios, eles tinham um propósito, um costume de, quando eles conquistavam uma nação, eles pegavam o povo, levavam para outras terras e mistificavam o povo. Ou seja, pegavam as mulheres, davam por esposa a homens de outras tribos, de outras nações, e os homens eram obrigados a casar com mulheres de outra nação. A missão de o Império Assírio era acabar ou aniquilar aquela nação. Após o Império da Síria, levantou-se o Império Babilônico, que mesmo os irmãos podem entender que isso já era um propósito de Deus para a vinda de Jesus ao mundo. Amém? Deus já estava planejando o meio do povo se dispersar por toda a terra, para que, quando fosse anunciar o reino de Deus, houvesse judeus em toda parte. Os irmãos vão entender que em cada cidade que o apóstolo Paulo chegava, tinha uma sinagoga. Então ele ia pregar primeiro na sinagoga. Os judeus que aceitavam, glória a Deus. Quando os judeus rejeitavam, ele ia para os gentios. Após o Império da Síria, levantou-se o Império Babilônico. Nabucodonosor, como todos nós conhecemos bem esse personagem, devido aos seus feitos, ele pegava as nações, transportava para um outro lugar, mas mantinha a identidade daquela nação. Após o Império de Nabucodonosor, também por provisão de Deus, levantou-se o Império Medos e Persa. Quanto para os irmãos terem uma ideia, 200 anos antes, Deus já havia profetizado em Isaías, no capítulo 44 ou 45, Isaías 45, 200 anos do rei Ciro, o grande rei nascer, o profeta Isaías já profetiza ao seu respeito, sabendo que Ciro colocaria o povo de Israel em liberdade. Em Isaías 45, os irmãos analisam depois que está escrito essa profecia, Deus falando: e chamei Ciro, o meu servo, ainda que você não me conhecesse, eu já te chamei pelo seu nome, para colocar em liberdade o meu povo. Ou seja, Deus já estava com o propósito da libertação de Israel. Após 70 anos de cativeiro, já chamou um rei, 200 anos antes dele nascer, para que ele libertasse Israel. Porque Deus, irmãos, ele conhece presente, conhece passado e conhece futuro. Amém? E nisso, o imperador Ciro, o Império Medo e Persa, quando assumiu o poder, Ciro então deu a carta de alforria para o povo hebreu, para o povo judeu, dizendo que, olha, se vocês quiserem voltar para a sua terra, vocês têm liberdade para voltar. Muitos voltaram, mas muitos ficaram. Tanto nós vamos ver a história de Esther, Mardoqueu, eram judeus que não voltaram para Jerusalém, permaneceram espalhados. Tanto que você vai ver também, o profeta Jeremias, no final do seu livro, ele foi levado para o Egito, que foi também provisão de Deus. Lá no Egito, criou-se um grande colégio teológico judaico, que foi conhecido futuramente como a Escola de Alexandria, os alexandrinos.
Eram judeus que viviam no Egito e em outras partes do mundo, mas mantendo a sua identidade como judeu. Nisso, nós vemos ainda que Deus estava trabalhando em prol para que o seu povo, que quando o seu filho viesse, o seu povo, o seu nome seria divulgado em toda a terra. Amém? Após o império da Síria, levantou-se o império grego, ou a Grécia. A Grécia também, após a queda do império dos Medos e Persas, a Grécia dominou o mundo. Quem é que nunca ouviu falar em Alexandre o Grande? Né? Todos nós já ouvimos falar desse grande comandante, grande imperador, que no espaço de um curto espaço de tempo, ele conseguiu dominar o mundo daquela época. Só que Alexandre o Grande, também por provisão de Deus, no momento em que ele dominava uma cidade, ele não transportava o povo, ele não miscigenava o povo, ele mantinha todo o povo no seu lugar com a sua cultura. Para quê? E qual é esse propósito? Ele simplesmente helenizava o povo. O que era helenizar? Helenizar seria ensinar a língua grega a todo o povo conquistado. Ele mandava os seus escribas, ele chegava na cidade, chegava no reino, implantava ali a sua residência e ensinava a população a falar a língua grega. Todo o mundo daquela época foi ensinado. Ou seja, talvez alguém na minha idade, na idade do pastor Joaquim, para a gente aprender uma língua diferente é meio, né? É meio difícil, né, irmão? Né, irmão? Não é tão música. Mas aí pegava os jovens, as crianças que nasciam, além dela falar o seu idioma local, ela também falava a língua grega, que era a língua oficial mundial, ou seja, do império daquela época. Era como se hoje o inglês. Hoje, o inglês é uma língua dominante. Em qualquer país que você chegar falando inglês, ainda mais vocês que estão jovens, né, que tenham se disposto para a obra de Deus, é uma boa oportunidade para vocês aprenderem a língua inglês. Por quê? Deus pode usar de você para evangelizar a outras nações. Entre as línguas hoje mais populares do mundo está o mandarim, está o espanhol, está o inglês e algumas outras. Essas são as mais conhecidas do mundo atual. E nisso, irmãos, Deus também estava preparando o mundo para a chegada do seu Filho. Imagina que, se cada nação falasse uma língua, como é que o Evangelho ia ser pregado? Sabemos que existe mais de 2.000 línguas e dialetos. Sabemos que no mundo existe mais de 2.000 línguas e dialetos. Como é que eu ia chegar e falar em cada dialeto? Eu ia ter que aprender e ia dificultar muito mais. Então, com a língua grega, o próprio Evangelho foi escrito em grego. Existia dois gregos, o erudito e o koiné. Qual a diferença do erudito pelo koiné? O koiné era a língua do povo. Era um grego que todo mundo falava e entendia em todo lugar. Agora o erudito é como, vamos falar do nosso português. Temos o nosso português que todo mundo fala. Talvez você fale uma gíria diferente, mas eu vou entender o que você quis dizer, né? Você fala um pouco diferente, mais tradicional, eu vou entender o que você quis dizer, né? E existe o português clássico, que é a língua jurídica, certo? Você vai conversar com um advogado e com um juiz e vai falar a coisa e falar, esse cara está falando português, eu não sei o que ele quer dizer, mas não estou entendendo nada, né? Ou seja, é uma língua clássica, mas o Novo Testamento, ele foi escrito num grego koiné, para que todos tivessem acesso. Após o Império Grego, após a morte de Alexandre o Grande, houve-se alguns contratempos históricos. Contratempos históricos estes quais? Ele tinha 4 generais.
E o seu império foi dividido então pelos 4 generais que ele tinha. Foi o animal que Daniel viu com 4 cabeças, ou seja, o império foi dividido. E com o império dividido, houve então um pequeno chifre que Daniel viu na sua visão, que chamava-se Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele é tido no mundo teológico como o anticristo do Antigo Testamento. Ou seja, estou falando do anticristo porque ele é, vamos pôr, antideus, né? Não falar anticristo não, porque Cristo ainda não tinha nascido. Ele era um antideus do Antigo Testamento. Ele, quando ele invadiu a Palestina, ele chegou para destruir. Fato tal que a sua fúria foi tanta que ele profanou o templo de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, o povo judeu nem come carne de porco. E ele, para profanar o templo, ele entrou no templo de Deus em Jerusalém e sacrificou uma porca no altar de Deus. Só para os irmãos terem ideia da crueldade, da afronta que esse homem tinha. A afronta que ele tinha contra o Deus de Israel. E este homem em si causou então a revolta dos irmãos macabeus. Os irmãos já ouviram dos irmãos macabeus, né? Os irmãos macabeus então levantaram uma revolta ali. Mas na Bíblia nossa não tem, né? Não, irmão, eu estou contando história. Eu estou falando história. Agora, o que a Bíblia relata é os livros canônicos, certo? Agora, a história aconteceu, só que os livros em si não foram inspirados por Deus. Não, tem a história do Macabeus, é registrado como livro histórico, né? Como história, irmãos, os livros de Macabeus, como história, são excelentes. Eles não têm inspiração divina. Por quê? Porque houve um período de 400 anos, que eu estou falando do período interbíblico. Nesse período interbíblico, houve um período de 400 anos que Deus ficou em silêncio com a terra. Nesse período, Deus não falava por sonho, Deus não falava provisão, Deus não falava pelos profetas. Eu estou trazendo aqui um contexto histórico, porque a lição de hoje vai estar abrangindo sobre o mundo do apóstolo Paulo, para nós entendermos o mundo em que o apóstolo Paulo cresceu, o mundo em que o apóstolo Paulo viveu, o mundo em que ele evangelizou. Então, estamos trazendo aqui primeiro um mundo histórico e político, vamos trazer um mundo espiritual ou religioso e trazer o mundo judaico, o mundo hebreu. Amém? Amém. Nós estamos aqui para aprender. Os irmãos fez boa pergunta, tá, irmão? E continua assim. Eu gosto quando os irmãos perguntam. Perguntam que, mas não está na Bíblia, irmãos. Não, realmente não está na Bíblia. Mas como história, nós somos bons servos de Deus, nós temos também que conhecer a história. Temos também que conhecer. A Bíblia diz que nós temos que conhecer a palavra de Deus e dominá-la. Nós temos que ter um domínio sobre a palavra de Deus. Um advogado, ele domina o quê? O que o advogado domina? O livro dele. A Constituição. O juiz domina a Constituição. Tanto que tem advogado aí que ele conhece tanto de Constituição que o cara é o maior criminoso que existe. Ele consegue provar que o cara é inocente. Porque ele tem um domínio. Às vezes nós ficamos revoltados, mas por que aquele cara, mas que juiz? Não é o juiz, é o advogado que é bom. Às vezes todo mundo sabe que o cara cometeu o crime, vemos o cara saindo e nos zombando ainda dos seus acusadores, porque o advogado dele domina a Constituição. Agora, a Bíblia diz, o apóstolo, o qual Paulo escreveu, né? Que é para nós apresentarmos a quem? A Deus, como obreiros, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que conhecer a palavra da verdade, nós temos que dominar a palavra da verdade. É justo que ela é uma fonte inesgotável, mas nós temos que ter o conhecimento do que essa palavra diz. Amém? Porque a igreja tem que conhecer a palavra. O psicólogo entende de psicologia. O arquiteto, o engenheiro, ele entende de engenharia. Eu não entendo nada de engenharia. Até de psicologia eu entendo um pouco. De leis eu entendo um pouco. Mas de Bíblia, como cristão, cabe a mim a responsabilidade de conhecer. Amém?
E nisso, irmãos, com essa revolta dos macabeus, os romanos estavam começando a aparecer na história. Os romanos estavam começando a levantar o império. E Roma veio dominando aqui, domina ali. E com alguns anos depois, Roma dominou todo o mundo. Os macabeus mandavam pedido de socorro para Roma. E Roma falava assim, olha, já que eles estão se destruindo, vamos deixar eles se enfraquecer, que uma vez que um reino está enfraquecido, é mais fácil dominá-lo. E o povo foi lutando e brigando, enfraquecendo. Quando enfraqueceu, aí chegou a muralha de aço. As legiões romanas apareceram e dominaram o mundo inteiro. Só que Roma também, ela permitiu que cada povo vivesse nas suas terras. O que eles faziam era pegar alguns jovens para aumentar as suas legiões, ou seja, o seu vasto exército. E também permitia-se que cada nação cultuasse o seu Deus, desde que reverenciasse os imperadores, os deuses romanos, os deuses gregos, os deuses egípcios, os deuses orientais, todos foram englobados em uma religião misticista. E nesse mundo que o apóstolo Paulo nasceu. Só que os gregos, nós entendemos que os gregos, eles implantaram o grego em todo o mundo, a língua helenista, ele helenizou o povo. Após o grego veio Roma. O que Roma fez? Roma tinha os seus exércitos, e os exércitos romanos andavam distâncias longas. Então, Roma preocupou em pavimentar, fazer ligações entre as cidades. Lembra do nosso tempo lá na roça? Nós andávamos por onde mesmo, você lembra? Alguém lembra por onde nós andávamos na roça? Isso! Nós andávamos no meio dos trilhos. Hoje, naquele mesmo lugar tem estrada. Nós andávamos naquele trilho, né? O pessoal até falava, andava no trilho de boi, né? Né, irmãos? Lembram disso? Vocês não, né? Vocês são novos, né? A gente andava no meio do trilho. Aí chegou, né? Chegou o progresso. Aí veio alguém, passou uma pratola ali, ficou uma estrada de terra, melhorou um pouco. Em vez daquelas voltas que nós dávamos no trilho, nós começamos a andar mais reto, né, irmãos? Um lugar que era muito morro, cortou no barranco e abriu estrada. Roma veio fazendo isso. Veio criando estrada para facilitar a locomoção das suas legiões, ou seja, do seu exército. Isso, irmãos, tudo era um preparo de Deus para a propagação do Evangelho. Para a propagação do Evangelho. Nesse mundo que estava caótico, com a língua grega dominando, com um império cruel dominando, foi que nasceu o apóstolo Paulo. E eu pergunto, quem era Paulo? Paulo, eu disse que não falou que ele tinha duas cidadanias, né? Ele era romano e era judeu. E por que Saulo? E por que Paulo? Pode? Alguém tem dois nomes? Pode. Por que Paulo? Na verdade, a palavra Saulo era como se fosse um apelido carinhoso de Paulo. Porque Saulo, na verdade, no hebraico, nada mais é do que Saul. Saul, não sei se era por causa do rei Saul, que ele não gostou muito, então ele preferiu ser chamado de Saulo. Né? Saulo e Saul significa a mesma coisa. Ou seja, Saulo era o nome hebraico dele, o nome dele de nascença, judaico. Agora, Paulo era o seu nome romano, com a sua titularidade romana, por ele ser um cidadão romano, que ele reivindicou muito isso, era o nome apóstolo Paulo. Quando ele nasceu? A Bíblia não fala muito sobre o nascimento do apóstolo Paulo. Ele pode ter nascido do ano 5
5 antes da era cristã até o ano 5 após. Ou seja, a historiador, o professor, o nosso comentarista, ele falou que Paulo poderia ser de ter de 30 a 35 anos quando Jesus foi crucificado. Mas existe outras fontes que jogam um pouquinho a mais e um pouquinho a menos. Jogam-se que Paulo poderia ter de 25 a 35 anos quando Jesus foi crucificado. Agora, por que Saulo de Tarso? Tarso era a cidade de nascimento de Paulo. Tarso era uma grande escola onde muitos teólogos e filósofos famosos viveram naquela época. Alguém que tiveram nomes célebres na história, muitos homens célebres ali naquelas escolas. Paulo tinha um quê a mais. E que a mais é esse? Paulo, ele era judeu, filho de judeu, e era neto de um famoso rabino chamado Rei Léo. Rei Léo era um rabino muito importante na época. O pai de Saulo, porque na linhagem judaica, é apenas o filho mais velho, o primogênito é responsável por aprender a lei. Como o pai de Paulo não era o filho mais velho, então certamente foi um dos seus irmãos mais velhos que foi isso. Mas Paulo, sendo o primogênito, coube a Paulo a dominar a Torá. A Torá é o que, irmãos? Torá era a Bíblia que os judeus usavam. A Torá era os livros de Moisés, que nós conhecemos hoje como Pentateuco. Ele também dominava o livro dos Salmos. Ele também dominava os livros históricos. Ele também dominava os livros proféticos. Todo rabino, todo menino, com seus 13 a 15 anos de idade, ele é levado ao templo. Lembra-se que Jesus foi ao templo e estava lá ensinando para os doutores? Em Israel, todo filho primogênito, ele é obrigado a saber a Torá de cor. Lembra os nossos filhos quando nascem? Lembra quando o netinho nasceu? Que a senhora que é a avó dele, né? Chegava para ele e contava historinha, cantava para ele dormir. Começava a cantar para ele, lembra a musiquinha de hoje? Na, neném. Alguns até falam que a cuca vai chegar. Meu Deus. Nós vemos todo mundo cantando isso com as criancinhas. Mas Israel não. Israel, a criança nasceu, ou o pai, ou o avô, já chega sentando ao lado do berço e falando para ele assim, ó, Bereshit bara Elohim Elion. Ou seja, no princípio, criou Deus. Eu falei em hebraico, tá, irmãos? Não assusta não. A pessoa fala alguma coisa em hebraico. Vamos trazer em português então. Ele já chega perto do menino ali falando, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Glória a Deus. E a criança então já cresce, em vez de ouvir canção de ninar, a criança ouve a palavra de Deus. E vai lendo, vai falando, e outro dia está lendo e está falando, então a criança cresce ouvindo, que quando a criança está com 10 anos de idade, ela tem que saber os salmos de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. De cor na cabeça. Tem que saber, tem que conhecer. Eu sou meio judeu, né? Eles falam que eu sei muita coisa de cor, não sei não, irmãos, é misericórdia de Deus, tá? Algumas pessoas falam que você era judeu? Não. Brincadeira, irmão. Então, quando Paulo nasceu, a canção de ninar que ele ouvia era a Bíblia. E ele crescia sabendo. Ele ouve a história de Abraão, começa a reverenciar a Abraão. É uma conversa entre coleguinhas, entre meninos, era sobre a palavra de Deus. Quando ele chegava na sua idade, ele era levado ao templo, ali cercado por mestres da lei, que eram os escribas, os rabinos, naquela época. Ele tinha que citar todos os salmos de cor, sem errar um. Tinha que citar Deuteronômio de cor, sem errar nada. Ele citando e os homens ali com o livro conferindo, para ele entrar na idade adulta. Aí ele era considerado
Poderia participar dos cultos no templo, poderia participar dos encontros na sinagoga, poderia passar de tudo. Então, irmãos, inculcava. Quando Deus mandou inculcar a palavra aos seus filhos, pendura no seu pescoço, ata no seu coração, escreve no umbral da sua porta. Na casa de um judeu, é tudo escrito, é Bíblia para lá, é Bíblia para cá, porque o filho tem que lembrar que Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. Então nasce o apóstolo Paulo. E com esse nascimento, também já havia nascido um menino que era carpinteiro. Paulo, estudando em uma grande escola teológica, e o menino, lá em Nazaré, começa a martelar junto com seu pai. Paulo forma e vai para Jerusalém. O conhecimento dele era tal que lá em Tarso já não cabia o conhecimento do apóstolo Paulo. Então ele vai para Jerusalém, senta ao pé de Gamaliel. Quem era Gamaliel? O maior mestre da lei em Israel. Um grande homem. E aos pés de Gamaliel, irmãos, era sentado, era no chão mesmo. O mestre às vezes sentava na cadeira, ou ficava em pé, como eu estou aqui ensinando, mas os alunos sentavam no chão para aprender a palavra de Deus. E tinham prazer de um dia chegar e falar: eu estive aos pés de Gamaliel aprendendo a palavra de Deus, que era um grande mestre. Homem de grande conceito na comunidade judaica. Falamos sobre o mundo histórico e político. Agora vamos falar sobre o mundo religioso de Judá. E Paulo, crescendo nesse conceito, e ele então começa a ser conhecido, ainda como Saulo, que até então ele usava o nome de Saulo. E esse Messias, esse rabino começou a aparecer lá em Caná da Galileia. Um homem diferente, que chega numa festa e transforma água em vinho. Aleluia! Começou a transformar água em vinho. Depois entra na casa de um camarada chamado Pedro. A sogra dele estava enferma. Cura a sogra de Pedro. Mas antes de curar a sogra de Pedro, Pedro estava pescando e passou a noite inteira sem pegar nada. Aí aquele rabino chega e fala: aqui, imagina o senhor depois de um dia de trabalho, sem conseguir ganhar um centavo. Aí chega um valgone para o senhor: aqui, vamos dar um passeio para o amigo de barco? O senhor iria com bons amores? Não, Pedro foi, vamos dizer assim, tiririca da vida. Pedro foi revoltado. Na verdade, Pedro foi porque o irmão dele falou: é um rabino, não custa nada ouvir esse homem falar. E o homem falou, irmãos. O sermão de Jesus durava no mínimo 3 horas. Você trabalhou a noite inteira, agora entra um rabino no seu barco, vamos pescar, me leva um pouquinho da praia, que eu quero falar para a multidão. Por que Jesus quis afastar? Nós, já pescou já de barco? Já, né? Não? Nem andar de barco. Nunca teve coragem? Quando a gente está pescando na água, de barco, a água, ela amplifia a voz. Você está conversando lá embaixo, a uma certa distância na água, mas quem está na margem está ouvindo. A água faz uma amplificação. Você afastou o barco um pouquinho, Jesus, como conhecedor de todas as coisas, e começou lá a ensinar, e o povo ouvindo na praia, porque a água ali fazia aqui, ó, como fosse um alto-falante de hoje. Acabou de pregar, 3 horas de pregação. Irmão Pedro já tinha largado a rede, já estava cansado. Já estava lavando a rede, na verdade, quando Jesus entrou no barco dele. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, vamos para o mar alto. Pastor Joaquim, vamos para o mar alto. Ainda tem alma para nós ganhar nessa cidade. Irmãs e jovens, temos almas para ganhar. Vamos para o mar alto. Vamos para o mar alto que tem alma para nós ganharmos aqui. Existe algo que nós precisamos fazer. Aí Pedro: Jesus, mas... Pedro, joga a rede. Senhor, eu trabalhei a noite inteira,
Oh, aleluia! Estou cansado, em outra palavra, eu já estou tiririca da vida, estou cansado, te ouvi por 3 horas. E agora você vai me mandar jogar a rede? Tem jogado várias vezes já na noite. Não, jogou centenas de vezes. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Aleluia. Sobre a palavra do Senhor eu vou lançar a rede. Amém. E Pedro lança a rede e a rede enche e fechou. Aleluia. Então ainda há tempo, ainda pode lançar a rede. Sobre a palavra do Senhor nós podemos e devemos lançar a rede. E de repente aquele carpinteiro aparece carregando uma cruz. É crucificado. Ressuscita ao 3º dia. Anda 40 dias com os discípulos. Vai para o céu. 10 dias depois, desce-se o Espírito Santo. Desce não. Ali a Bíblia fala que o Espírito Santo caiu sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro, que antes era meio medroso, meio atrapalhado, começa a falar com ousadia. E inicia-se então ali uma nova seita. Estou falando seita porque foi o nome que ganhou naquela época. Chamada O Caminho. O cristianismo no princípio foi chamado de O Caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, Aleluia. eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só que os líderes judeus que crucificaram o carpinteiro chamado Jesus de Nazaré haviam mentido que o corpo dele tinha sido roubado. E Paulo era um dos homens mais fiéis, defendia o sinédrio, defendia o sacerdote com unha e dente. Como ele diz em sua palavra: eu era fariseu, eu sou fariseu, filho de fariseu. Ou seja, eu sou um hebreu puro sangue. Eu não sou qualquer um, não. Eu sou um camarada que fui criado aos pés de Gamaliel. Eu tenho condições de falar o que eu estou falando. Isso é Paulo falando. E Paulo era o cão de guarda. Desculpa falar que Paulo era o cão de guarda, né, irmãos? Por que o cão de guarda? O sacerdote só contava e Paulo ia e pegava. Ele batia, ele prendia, ele torturava, ele obrigava muitos crentes a blasfemar, enquanto os matava. Entrava na igreja, pegava as irmãs pelo Paulo, irmãos, ele era um psicopata, ele era tipo de um Hitler da vida, homem que matava cristão a bel prazer. Estevão não foi o único. Ele matava, ele perseguia a igreja, ele perseguia o caminho. Ele odiava porque ele era extremamente zeloso pela a lei, pela tradição dos seus pais. Eles esperavam que o Messias viria, mas não. Era o pai de Paulo e a mãe dele. A Bíblia não fala sobre o pai dele. Então a história também não relatou quem eram os pais dele. A história relata que ele era neto de Hillel, um grande rabino. Porque a história, irmãos, judaica, ela trata dos primogênitos. Certo? Como disse o pai de Paulo, era o primogênito. Correto? Aí você fala, fulano gerou Bertano, ele fala, gerou filhos e filhas. Porque foi que a história hebraica é um regime patriarcal. Ou seja, a linhagem passa de mim para o meu filho primogênito. Meu segundo filho já não é citado na linhagem. Certo? Aí meu filho primogênito tem um filho, aí se meu filho primogênito morreu, aí o meu segundo filho assume a posição. Amém? Qualquer história que a senhora vai olhar lá, ela só vai relatar, e fulano viveu tantos anos e gerou Bertano, e gerou filhos e filhas. Certo? O primogênito entrava na história para manter a linhagem. É justo que eles sabiam a linhagem, certo? Só que não foi deixado registrado o nome de todos para nós. Amém? E agora esse Paulo, ele com fúria, com uma fera feroz, ele
ele atacava, ele assolava, ele perseguia, ele destruía a igreja. Mas tinha um detalhe, irmãos. Paulo tinha tudo que Deus precisava. Para evangelizar o mundo, Deus precisava de alguém poliglota. Poliglota, irmãos, é uma pessoa que fala vários idiomas. E Paulo era poliglota. Precisava de alguém que conhecia. E Paulo conhecia. Paulo conhecia ou não conhecia? E muito. Paulo tinha um extremo conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, do Antigo Testamento. Segundo, Paulo tinha condições de ir e vir para onde quer que fosse necessário que ele fosse. Vamos imaginar algo que a Bíblia não conta? Podemos imaginar? Vamos, irmãos. Imagina a Trindade conversando. Deus falando, filho, seus apóstolos estão fazendo um bom trabalho. A Palestina quase toda já está salva. Mas nós precisamos de um homem que possa cumprir o ID, levar esse evangelho para os gentios. Vamos escolher um? Vamos, né? Isso aqui não está na Bíblia, irmãos. Isso eu estou fazendo uma conjectura. O Espírito Santo fala, tem um. Tem um. Mal demais. Tem um. Só que tem dois problemas. Isso é o Espírito Santo falando com Deus. Tem dois problemas. Primeiro, ninguém tem coragem de pregar para ele. E não tinha mesmo, não. Irmão, estou fazendo uma conjectura que pode ter acontecido. Tem um, mas ninguém tem coragem de pregar para ele. E outro, ele não quer ouvir. Ele persegue, ele mata. Se falar o nome de Jesus com ele é capacitado. Ele pode falar para... Olha o que diz o textuário. Olha. Diz-lhe, porém, vai, porque este é para mim um vaso. Então, para ele ser escolhido, teve que ter uma reunião antes. O senhor, quando vai escolher alguma coisa, para comprar um móvel para sua casa, o senhor senta com ela. Não senta? Ou ele chega com um negócio lá sem avisar para a senhora? Olha, responde não. Que eu, mas a minha esposa, quando vamos comprar alguma coisa, às vezes ela me surpreende comprar alguma coisa, né? Mas a maioria das coisas a gente senta. Vamos comprar? Vamos escolher? Esse é melhor? Esse é mais barato? É assim que acontece. Agora, esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Porque os judeus, os outros apóstolos não queriam levar. Pedro, quando vai na casa de Cornélio, me desculpa a expressão, Pedro foi fechar a igreja. Pedro não foi inaugurar a igreja. Quem inaugurou foi o Espírito Santo. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, você lembra o que Pedro falou? O anjo foi lá buscar lá com ele. Pedro, vai vir dois homens aí, você vai com eles, vai pregar minha palavra, vai falar? Pedro chegou aqui, como vocês bem sabem, eu sou judeu. E não é costume dos judeus misturar com gentios, não. Em vez de ele inaugurar a igreja, ele chegou a fechar. Aí o Espírito Santo falou, não parece que você veio aqui não. Foi, pum, caiu sobre o povo. E o povo começou a falar em língua de Israel. Pedro falou, olha, verdadeiramente eu vejo, né, que o Senhor é com esse povo. Aí quando Pedro chegou em Jerusalém, o pessoal queria escautelar, que história é essa? Você pregar para os gentios? E calma, gente, não é eu não. Foi o Espírito Santo que caiu sobre eles lá, como sobre nós, não percebeu. Ou seja, a igreja não queria pregar para os gentios. E Deus já tinha acabado de salvação. Agora vamos pegar. Aí como Deus falou que precisava de um homem, o Espírito Santo falou que tinha um homem indicado, mas ninguém tinha coragem de pregar para ele. Jesus então levanta e fala, eu vou pregar para ele. Eu vou pregar para ele. Irmãos, agora imagina, Paulo chega ao sumo sacerdote, pega a carta para a cidade de Damasco, fora do país de Israel, é um país vizinho. E chega lá, para prender e trazer amanietado, é amarrado, algemado,
amarra o camarada no cavalo, e o camarada, cansado, com fome e com sede, tinha que andar no ritmo do cavalo, não é arrastado pelo chão. Pastor, lá na minha terra, lá na roça, lá o delegado, o policial lá, não fala nem delegado, era Na época era cabo, bate-papo, os nomes dizem que o pessoal colocava por isso. Meu primo mesmo, tinha um primo que várias vezes buscou na casa dele, ia para a cidade, fazia bagunça, bebia, fazia bagunça e vinha embora. Chegava o policial a cavalo lá. Amarrava a mão dele assim e montava no cavalo e ele vinha atrás. E ele tinha que correr junto com o cavalo, porque se caísse no chão era arrastado. Levava até na cidade andando. Chegava com a língua para fora. Os crentes eram assim, irmãos. Chegava amarrado. Se caísse no chão, aí o cara dava aquela esporada no cavalo, o cavalo saia arrastando o crente mesmo. Pedaços de carne ficava pela estrada. A ordem de Paulo era essa. Paulo estava com uma comissão de soldado com ele. E quando ele estava indo, irmãos, vamos entender como é que a coisa funciona no plano de Deus. Aí de repente, o que acontece? O que aconteceu no caminho da massa, irmãos? Paulo viu uma grande luz. Uma luz brilhou. Aí uma voz fala assim, em hebraico. Entenda que essa palavra foi falada em hebraico, mas podia ser em português também, porque o Senhor, Ele fala todos os idiomas. Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 9. Vamos pegar esse texto, estou sentindo nós comentar esse texto versículo por versículo. Atos capítulo 9. Para nós entendermos um pouco o que aconteceu aqui, ó. Olha o que a voz diz, versículo 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Paulo certamente falou assim, Jeová está falando comigo. Ou o arcanjo Miguel está falando comigo. Poderia ter pensado, não poderia? Porque o arcanjo Miguel é um anjo guardião de Israel. E ele já tinha estudado muito sobre como os anjos atuavam no povo de Israel. Agora ele vem e fala assim, quem és, Senhor? Olha, quando falou com ele, ele falou, quem és, Senhor? Ele estava esperando assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Paulo provavelmente esperava essa resposta. O Senhor não esperaria? Mas aí falou assim, olha a resposta, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Eu sou... Pensa agora, irmãos. O que aconteceu? Vamos exemplificar a cabeça de Paulo aqui? Vamos traduzir em português? Lascou. Me falaram que o homem tinha sido roubado. Me falaram que ele era um falso Messias. O que eu faço agora? Imagina, um homem de grande conhecimento, de grande sabedoria, entrou em parafuso, como diz na roça, né? Por aqui se fala isso, entrou em parafuso? Né? Lá do meu lado, de onde eu venho, o pessoal falou, entrou em parafuso, a pessoa começou a fazer uma confusão mental. E agora, o que eu faço? Eu estou perseguindo o caminho que me ensinaram e me falaram que eram falsos. E agora o homem fala, eu estou perseguindo o povo dele, e ele fala que eu estou perseguindo ele. O que passou na cabeça de Paulo? Aí, olha o que Paulo faz. E tremendo e atônito disse, Senhor, o que queres que eu faça? Agora a figura mudou, né? Até então ele perseguia. Até então ele matava. Arguilhão, irmãos. Os irmãos sabem o que é arguilhão, sabe, né? Aquele ferrão de cutucar boi. Arguilhão.
Não adianta, o touro pode ser bravo. Tipo uma lança. Né? Você coloca, não, prego mesmo. A pessoa fazia com Não, prego mesmo fazia na ponta de um, né? fazia. Na ponta da haste de uma vara. O touro podia ser bravo, ele podia sapatear, ele podia abufar, mas no fim de uma semana, 2 semanas no máximo, ele estava ali obediente para não levar uma ferroada. Ou seja, Paulo, duro é para ti resistir os arguilhões. Que queres que eu faça, Senhor? Agora a figura mudou. O ferrão já estava doendo, pastor. Senhor, o que quer que eu faça? Cego, não entender nada. Aí, olha a ordem. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo levantou dali cego, sendo guiado pela mão de alguém. E a sequência foi levado para a rua direita, na casa de Judas. Colocaram ele lá na casa de um homem chamado Judas, que também era judeu, ou seja, era da linhagem de Abraão. E ele ficou lá 3 dias. Agora, o que acontece com Paulo nesses 3 dias, irmãos? A Bíblia diz que nesses 3 dias ele não comeu. Eu estou trazendo aqui um contexto histórico, porque essa lição, irmão, é a base para todas as outras lições. Sempre a lição número 1 do trimestre é a base para nós darmos início ao outro trimestre, durante todo o trimestre. Agora o apóstolo Paulo, irmãos, entra naquela cidade e vai parar na rua direita de um homem, na casa de um homem chamado Judas. A Bíblia diz que ele não comeu, ele não bebeu, esteve orando e tendo visão de Deus. Ou seja, ali nesse período de 3 dias, todo o conhecimento que ele tinha da Torá, todo o conhecimento que ele tinha dos profetas, o Espírito Santo já começou a tratar com ele e mostrar para ele que tudo apontava para Jesus. Aleluia. Cristo, Filho de Deus. Lembra que eu falei antes que o Espírito Santo falou que para ele ninguém queria pregar? Lembra? Agora, irmãos, olha o versículo 10. E havia em Damasco, olha como é que o comentarista Lucas começa escrevendo com detalhes. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Aí o Senhor chamou ele e disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Deus, irmãos, ele nos chama pelo nome. Eu posso esquecer o seu nome porque eu tenho uma dificuldade de guardar nome de pessoas ao começo, mas o Senhor, minha irmã, ele chama a senhora por nome. Eu não sei onde a senhora mora, mas ele sabe, ele conhece a necessidade da senhora. E quando Ananias ouviu a voz de Deus, irmãos, ele riu até nas orelhas. Irmãos, é bom demais ouvir ela. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. E o Senhor lhe disse: levanta-te. Deus, irmãos, quando ele manda, ele dá até um endereço. Levanta-te, versículo 11, e vai-te à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Jesus já tinha mostrado até o Ananias indo lá para ele. E numa visão, isso é Jesus falando com Ananias, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, que punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. O senhor iria, irmão Joaquim? A senhora ia, irmã Maria? Se a senhora tivesse tido a visão de Ananias, a senhora iria lá orar para Paulo? Sabendo que o cara tinha matado o vizinho da senhora, a irmã da senhora, o irmão da igreja? A senhora iria, irmã? Não, sendo sincero.
Você iria? Vamos traduzir em português o que Ananias falou para Jesus? Nem a pau, Juvenal! Vou não! Mas não vou mesmo, Senhor! Eu tenho ouvido o que esse homem tem feito aos seus santos, lá em Jerusalém, e ele trouxe carta para Damasco para nos prender, para nos matar, nos levar para Jerusalém amanhetado. Ananias questionou com Deus. Aí foi depois que Jesus encontrou com ele, né? Jesus tinha encontrado com ele, mas Ananias não sabia. Jesus falou: Ananias, vai lá, é para Saulo, mas não vou não. Pensa comigo agora, vamos imaginar a casa de Judas. Paulo está lá dentro orando, o Espírito Santo falou com Ananias. Aí quando Ananias falou que não queria ir de jeito nenhum, nem pagando, aqui ó, e Ananias respondeu: Senhor, versículo 13, muito ouvi acerca desse homem. Traduzindo em português, eu não vou nem pagando. O quantos mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Isso é a defesa para mim não ir. O Senhor está me mandando? Me desculpa, Senhor. Eu não. Eu não. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Paulo tinha autoridade para prender. Aí Jesus fala de novo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrei o quanto deve padecer por meu nome. Agora vamos imaginar a casa de Judas. Ananias chegando. Ele vai me matar. E nós temos que tentar viver o que o cara viveu na hora. Nós vemos que ele chegou e entrou, mas assim, para ele bater naquela porta, é com qual dificuldade. Certamente chamamos um irmão para ir com ele. O irmão ficou lá na esquina. Vai! O negócio é contigo, não é comigo não. Eu te acompanho até na esquina. Vai! Todo mundo tinha medo dele. Todo mundo. Ou seja, o Senhor falou foi com você, Ananias. Eu, Valgônio, estou só te acompanhando. Eu estou aqui na esquina. Se ele te pegar, eu corro. Isso, irmãos. Às vezes fazer a obra de Deus é tomar uma decisão difícil. Só que Deus já tinha mudado ele totalmente. Deus já tinha. Esses 3 dias o Espírito Santo já trabalhou, já mudou, já libertou, já aperfeiçoou. Agora, quantas vezes Ananias chegou para bater no portão e voltamos os 3 metros para trás? Quantas vezes eu bateria naquele portão? Eu começava às 7 horas da manhã e bater naquele portão às 7 horas da noite. Porque nós temos medo, irmãos. Nós temos que prezar pela nossa vida. Sabemos que o cara não gosta de crente. E eu vou chegar para ele e falar que o Senhor Jesus mandou eu orar para ele. E o cara tem carta para prender, ele já matou trocentos, ele mesmo deu testemunho. Depois chama que ele trucidava, atrocidade é devastar e matar vários. Não é fácil não, irmão. Mas Ananias, com muito custo, teve coragem. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe a mão, disse. Aí a conversa mudou. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém. E logo lhe caíram dos olhos como escamas, e recuperando a vista, levantou-se e foi batizado. Aleluia! E ali, irmão, deu início à vida do apóstolo Paulo. Ali deu início do ministério de um dos maiores pregadores do Evangelho. Paulo, ele então começou ali. Aquilo que Deus o havia chamado.
Nós falamos um pouco sobre o chamado de Paulo, falamos sobre a história, agora vamos falar um pouco sobre os fariseus. O que é um fariseu? Alguém pode me dizer o que é um fariseu? Fariseu é que faz para aparecer, né? Não. Jesus concordou com os fariseus. Ele disse em sua palavra: se vocês não superarem a justiça dos fariseus, a única coisa que os fariseus faziam que Jesus não agradava era a hipocrisia. O que eles faziam, o zelo deles pela palavra era sério. Existiam 4 grupos, irmãos, em Israel, 4 grupos religiosos. O principal era os fariseus. Eles ocupavam metade do sinédrio. O sinédrio, você sabe, que é o tribunal onde Jesus foi julgado. O sinédrio compunha-se de 70 homens e presidido pelo sumo sacerdote. Então, 35 daqueles homens eram fariseus. Os fariseus eram os mais zelosos pela lei. Vou falar apenas de 2 grupos, porque a Bíblia mais fala: os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus? Os fariseus criam em anjo. Nós cremos em anjo? Cremos em anjo? Cremos. Nós adoro, né? Não, cremos e acreditamos. Eu sei, mas tem uma seita aí que eles adoram. Não. Crer, irmãos, é acreditar que ele existe. A Bíblia diz que eles são ministros de fogo, de esplendor, enviados para os que hão de herdar a vida eterna. Os anjos são enviados para guardar a igreja, para nos proteger. Eu sou subordinado, né, pastor? Eu sempre falo assim que eu, uma vez, estava ouvindo uma certa igreja aí, que eles lá, o cara até falou, o pastor lá, um pastor bem famoso aí, só deve ter sabido. Ele falou que o anjo Gabriel, ele é mais acima de Jesus, tem mais poder do que Jesus, o anjo Gabriel. Lá eles invocam os anjos, e falam que os anjos... Irmãos, vou explicar aqui. Anjos, existem 4 categorias: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Tem os anjos de adoração, os ministros do altar são os querubins. Os anjos de adoração são os serafins, os ministros do altar. Os querubins, ministros de adoração. Anjos, mensageiros, arcanjos, guerreiros. São anjos guerreiros. Miguel, qual que é a missão de Miguel? Ele é guerreiro, mas qual que é a missão dele? A missão de Miguel, irmãos, é proteger Israel. A missão de Miguel é proteger o povo de Israel. Essa é a missão de Miguel, certo? Anjos são os que trazem mensagem. Agora, eu chegar e falar que pode-se adorar a anjo é uma heresia. Anjos, João tentou adorar um anjo. Ele viu lá no céu um anjo com tanta glória, com tanto poder, que nem sei que anjo é esse, a Bíblia não especifica que anjo é esse. Só que ele tinha tanta glória que João pensou que era o próprio Senhor. João pensou. Quando João foi ajoelhar perante o anjo opa, não faça tal, eu sou seu conservo. E sabe o que é conservo? Eu estou aqui para te servir. Adore a Deus. Isso o anjo falou para nós. Os anjos, eles ficam a serviço de Deus. A serviço da igreja de Deus. Eles são enviados para nos guardar. Ou seja, em uma hierarquia entre Cristo e igreja, a igreja está acima dos anjos. São subordinados. Os anjos são subordinados à igreja, eles são enviados para guardar. Era como se eu contratasse um guarda-costa para guardar minha esposa, guardar ele, ou guardar ela. Se eu contratei um guarda-costa para te guardar, ele vai receber ordem de quem? Sua. Ele vai te proteger. Se vocês têm perigo, se você está lá, você fulano, ele vai correr e chegar perto de você para te proteger. Então, na verdade, os anjos estão para servir a igreja. Pastor, a minha cunhada, ela trabalhava com o pessoal. Aí eles viajaram, na volta o carro deles Estragou. como é que fala? Bateu. Bateu, capotou, não sei, negócio.
Aí esse menino falou para assim, não, tia Silvana, veio uma borboleta na grandona e me abraçou. Deu o quê? A borboleta grandona me abraçou, até que desceu o anjo, né? Irmãos, visão, anjo, irmãos, para os irmãos terem uma ideia. Anjos não têm forma física, certo? Eu posso encontrar com um anjo na rua e ele está igual o pastor Joaquim. Por quê? Vou dar um exemplo. O anjo, ele toma a forma que for necessária. Em Betim, há uns 25, 26, 27 anos atrás, um pastor amigo meu tinha 2 ternos. No culto de aniversário dele, a igreja deu ele um certo valor. E ele falou, Senhor, esse valor o Senhor podia abençoar, Senhor, que eu recebesse a ajuda que os irmãos vão dar os presentinhos. Desse me comprar um terno, Senhor, que eu estou com 2 ternos já, estavam todos batidos, um deles está na hora de jogar fora. Ele orou, Senhor, era mais ou menos às 2 horas da tarde. Na sexta-feira. O culto ia ser à noite. E ele ia comprar o terno sábado de manhã, se o dinheiro desse. Ele orou. Ele nem sabia o valor. Foi, recebeu a ajuda da igreja, olhou aquele dinheiro, falou, vai dar para mim comprar um terno. Amanhã cedo eu vou na loja. Quando ele chegou na loja, isso ele me falou. Quando ele chegou, o vendedor já veio vindo de orelha a orelha para ele. Oh, gostei do senhor, homem de palavra. Ele, Eu, homem de palavra? Seu terno ainda está separado de você. Terno separado? Como assim? Ué, você não veio aqui ontem, era 2 horas da tarde? Escolheu o terno, experimentou, mandou fazer bainha e falou que ia chegar aqui tantas horas. Não atrasou nem 1 minuto. E o pastor não sabia de nada. Chegou lá, experimentou o terno, olhou, foi belezinha, sentou, abaixou, viu que ficou bom, pagou e foi embora. Ou seja, um anjo do Senhor foi lá, experimentou o terno já para ele, já foi na forma física dele. Às vezes, irmãos, a irmã está andando na rua, certo? E alguma coisa ruim vai acontecer. Nós estamos saindo um pouquinho da lição, né? Mas vou explicar, né? Já que houve a pergunta, deixa eu explicar. Vai acontecer alguma coisa ruim com a irmã. Alguém vai tentar atacar a senhora, certo? A pessoa pode ver um policial passando. A senhora não vê nada. Mas o agressor vai ver um policial passando. Vai ver uma viatura passar, a senhora não vê nada. Anjo, irmãos, ele nem sempre vai vir com asas, espada de fogo. Não. Ele vem da forma para te proteger. Se um agressor vai tentar, vamos falar uma palavra machula, um pedófilo, um tarado, vai atacar uma das irmãs e o senhor manda um anjo proteger, ele pode, a senhora não vai ver ninguém, mas ele vai ver. Eu conheço testemunho de moças que contaram que um dia alguém chegou perto dele e falou assim, eu tentei te pegar várias vezes, mas toda hora que eu ia te pegar, o seu guarda-costas estava com você. Ela, guarda-costas? Com esse caso de irmãos, o ladrão ia para roubar a casa dele, quando chegava no portão, tinha um comandante, um soldado lá no portão, protegendo a casa do irmão, e depois o cara converteu e deu um testemunho. Falei, irmãos, eu não sei como, mas toda vez que eu ia roubar a casa daquele crente ali, tinha um guarda na porta dele. O crente não via nada, mas o bandido via. Às vezes a irmã tropeça na rua, chega alguém, pega a senhora pela mão e não deixa cair. Não sei se aconteceu com vocês isso já. Você tropeçou, alguém chegou, cuidado com o ônibus, cuidado com o carro, você desequilibrou, às vezes vai passar no meio-fio, vai cair de costas, aí chega alguém e te pega pelo braço. Já aconteceu isso comigo. E quem garante que era uma pessoa? Anjos, irmãos, são enviados para guardar. Eles não aparecem nem sempre com asa, com poder, com espada de fogo, não, eles estão aqui. Eles estão na forma humana. Eles às vezes estão na forma até de animal. Pastor, igual aqueles anjos que chegar lá é com medo, lá Com Abraão. Ele é espírito, né? Então. Mas Deus pode todas as coisas. Anjo não alimenta. Mas Deus fala, você vai comer na casa do Joaquim, ele vai sentar na mesa e vai comer.
vai comer. Anjo não precisa de comida. Mas se ele recebeu a ordem de Deus, faz companhia. Anjo não dorme, mas você vai olhar para um camarada na sua casa, ele está deitado, está de olho fechado dormindo. Até arrancar, vai arrancar. Não está dormindo, mas você vai ver dormindo. Isso, irmão, é Deus cuidando da sua igreja. Agora, adorar a anjo está fora de questão. Amém? Voltando para a nossa lição. Os fariseus, eles acreditam em anjo. Eles acreditam em ressurreição. Acreditam em céu, paraíso. Se nós olharmos bem a fundo, nós somos um pouco fariseus. Nós cremos em vida após a morte, porque nós vamos ressuscitar. Nós cremos em anjos, porque eles são enviados para guardar a igreja. Nós cremos em tudo que os fariseus creem. Nós não somos fariseus, nós somos cristãos. Nós somos a noiva do Cordeiro. A linha de raciocínio dos fariseus era correta, Jesus apoiou. Jesus não aceitava, era a hipocrisia deles, que era para aparecer. Os fariseus, eles gostavam de ir na casa das pessoas e deixar a pessoa ter dificuldade, porque eles queriam comer bem. E a pessoa não tinha condições de dar aquilo para a pessoa. Eles exploravam as viúvas, exploravam os órfãos, iam fazer orações longas, oração que ia para casa às 6 de manhã, almoçava, jantava, ia embora à noite com a barriga cheia, e às vezes o que ele comia num dia era o que você ia comer com sua família durante uma semana. E eles tinham esse defeito. Jesus não apoiou isso não. Mas na justiça dele, Jesus falou, vocês têm que superar a justiça dos fariseus. Por isso que a Bíblia fala os fariseus hipócritas, né? Hipócrita é aquele fala uma coisa e vive outra. Eles faziam uma coisa do lado bom, mas tinha essa... Tinha os seus pontos negativos. Segundo, os saduceus. Os saduceus não acreditavam em vida após a morte. Morreu, acabou. Não acreditavam em céu. Não acreditavam em inferno. Os saduceus não acreditavam em nada. Só que a vida era momentânea, morreu, acabou. Então, esse grupo, graças a Deus, foi julgado por lá. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas aí que ainda seguem a linha de pensamento dos saduceus. Então, amados, nós... Pode perguntar. Hã? TJs. Não, tem piores. TJs. Tem pior. Tem piores. TJs, irmãos, para a gente ir. TJs. Certo? Tem piores ainda. O problema é que alguns da nossa igreja. Não estou falando daqui. Quando eu falo nossa igreja, tem muitas pessoas no nosso meio hoje que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Tem muitas pessoas no nosso meio que não acreditam que vai ser salvo, mas não acreditam que Jesus vai voltar. Infelizmente. Amém? Irmãos, vamos concluir a nossa lição? Um exemplo do que Paulo fez sobre a vinda de Jesus. A plenitude do tempo. Nós vamos ler em Gálatas 4, versículo 4. Lê para nós aí, irmão. Quem achar para nós, eu também vou achar aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Diz assim: mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Na plenitude do tempo, irmãos, é quando tudo isso que eu havia falado do começo estava acontecendo. Deus preparou o povo para espalhar para todo mundo, o povo hebreu, para que em cada lugar que eles tivessem a sinagoga. E Paulo, a cada lugar que ele passava, ele ia primeiro a uma sinagoga. Abre para mim agora em Atos, capítulo 3, versículo 46. Que ele ia primeiro falar com os judeus, e depois, quando ele era rejeitado para os judeus, ele voltava para os gentios. Alguém achou? 13, 46. Pode ler para mim, soldado. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, se vós pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Olha, os irmãos, em cada lugar em que Paulo chegava tinha uma sinagoga. E ele ia pregar primeiro para os judeus. Ele e Barnabé. Eles chegavam na sinagoga e iam pregar.
O povo não aceitava, então ele voltava para o gentio. Tudo isso foi um preparo de Deus para que o nome do filho dele fosse expandido por todos os lugares. Amém? Ora, Atos 26, Paulo também defende que ele era fariseu desde a sua mocidade. 26, versículo 4 e 5. Lê para nós aí de novo, soldado. Seria bom esse negócio, cara, ali é rápido, não dá Atos 5, Atos 26 4 e 5. Isso. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus sabem, sabendo de mim desde o princípio, se quiser testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Olha, ele está dizendo que ele. Vamos trocar em português? Paulo estava falando, o que eu estou falando, eu não estou falando para boi dormir, não, gente. Eu estou falando com consciência. Na minha lei, eu desde a minha mocidade, eu vivi como fariseu. Em outras palavras, eu sou um judeu puro sangue. Igual eu falei mais cedo, eu aprendi ao pé de Gamaliel. Eu estou aqui, eu estou defendendo o caminho. Eu estou defendendo a Jesus, o caminho que eu persegui. E Jesus, ele é o Cristo. O que Paulo estava dizendo, olha, eu não estou aqui porque eu ouvi falar, não, eu conheço. Eu sou defensor da Torá, eu sou defensor da lei de Deus, e por esse caminho agora eu estou sendo julgado. Amém? Irmãos, vamos concluir a nossa lição, a nossa conclusão, só para nós. Geralmente, irmãos, eu não leio muita lição, prefiro trazer o comentário, né? Aos irmãos, né, leem em casa e nós tiramos as dúvidas aqui. Amém? A conclusão da nossa lição diz o seguinte: a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-se capaz de enfrentar oponentes no Evangelho com ousadia e ciência diante de reis, governadores, tribunos, autoridades religiosas. O apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte, dinâmica, orientada por convicção profunda e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Amado, Paulo, ele pregou diante de todos. Ele pregou diante dos teólogos, ele pregou diante dos governadores, ele pregou até para a família de César. Ele cumpriu o ID que Deus o havia determinado. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a igreja. E domingo pela manhã, em nome de Jesus, divulgue para os irmãos, convida os irmãos, né? Os irmãos têm redes sociais, pode mandar um zap para os irmãos, convidando eles